Bem, meus irmãos, vamos então dar início, não é? A nossa última aula, espero, né? Nossa última aula aqui na Confissão de Fé da Guanabara, certo? Estudamos já as partes mais introdutórias, elas foram muito importantes para termos uma noção do contexto, da história, da motivação para essa confissão de fé. Aprendemos que foram respostas teológicas dadas pelos huguenotes franceses aqui no Brasil no século XVI, né? A Villegagnon, que era o comandante de tudo isso aqui. E então, tendo essas respostas, nós podemos ter uma noção do que aqueles irmãos acreditavam, confiavam, né? O que eles confessavam como fé. É claro que a Confissão de Fé da Guanabara, ela não está na categoria das demais confissões de fé, porque as demais confissões de fé foram elaboradas, né, em sínodos, em reuniões oficiais da igreja, por teólogos da igreja, por pastores. E essa não, foi por irmãos mais simples. Mas, apesar de vermos simplicidade, também vemos humildade desses irmãos. E vamos concluir na aula de hoje justamente alguns assuntos referentes, por exemplo, à mediação de Cristo, também a questão do casamento. Então, assuntos que eles estarão tratando aqui porque foram perguntas feitas por Villegagnon. Justamente porque, no entendimento católico romano, não é? Então, nós conhecemos a prática católica romana, por exemplo, de separar os ministros, no caso padres, não é, para a vocação do celibato, basicamente. Não é? E isso é algo que é imposto, digamos assim, né? É uma regra básica, não tem como ser padre se não for celibatário na igreja de Roma, né? Embora nas igrejas ortodoxas isso é possível. Uma pessoa pode ser padre e casar na igreja ortodoxa, certo? Só não pode ser bispo, ou nesse sentido subir na hierarquia. Mas para os católicos romanos não. E aqui aconteceram perguntas também referentes a esse assunto. Então vamos aqui fazer a leitura e eu vou explicando de pouquinho, comentando. Hoje vai ser um pouco mais simples, tá? Os artigos anteriores foram, digamos assim, um pouco mais profundos, talvez, específicos, foram muito bons, mas esses vão ser mais simples um pouquinho. Mas eu quero começar lendo um texto, que é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 47 a 50. Ouçam com atenção. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Né? Então, Cristo aí falando aos seus discípulos em João, capítulo 12, a respeito do que ele fala, as palavras exatas de Deus. Né? Ele até usa a expressão aqui, prescrito, né? Então ele está falando as palavras exatas de Deus. Vamos para o artigo 11 da Confissão de Fé Fluminense, né? Ou Tupiniquim, ou, com o nome mais conhecido, Confissão de Fé da Guanabara. Diz bem assim: cremos que pertence só à palavra de Deus perdoar os pecados, da qual, como diz Santo Ambrósio, mais um pai da igreja citado aqui, né? O homem é apenas ministro. Portanto, se ele condena ou absolve, não é ele, mas a palavra de Deus que ele anuncia. Olha que coisa fantástica que nós temos aqui. Então, obviamente, a pergunta feita por Villegagnon gira em torno, não é, dessa questão do padre ou do sacerdote, não é, perdoar pecados. Nós sabemos, né, quem foi católico romano já foi se confessar com o padre. E basicamente as pessoas têm essa ideia de que o padre, ele pode então dizer: você está perdoado, meu filho. Certo? Aqui, então, a pergunta gira em torno disso. E a resposta desses irmãos aqui foi uma resposta firme e fiel. Porque observa o que eles dizem. Cremos que pertence só à palavra de Deus o perdoar pecados. Da qual, como diz Santo Ambrósio, citando um pai da igreja. Então, tanto eles citaram Escritura Sagrada, como já lemos antes nos artigos anteriores, né? Mas também eles citam sempre a tradição, não é? Justamente para mostrar que os reformados, eles não eram uma nova religião e nem estavam rejeitando a tradição. Não faz sentido, por exemplo, rejeitar a tradição e citá-la o tempo todo, como nós vemos aqui nessa confissão de fé. O próprio Guido de Brès, né, pensando lá na confissão belga, ele escreve justamente para isso. O objetivo de Guido de Brès nesse sentido é expressar a fé reformada, o que nós reformados cremos, isso no seu próprio contexto ali dos Países Baixos, não é? E responder nesse sentido ao rei, por exemplo,
não é que os reformados, eles não são um grupo revolucionário, eles não são como os anabatistas, eles não eram como esses grupos revolucionários que ali estavam causando problemas. E nem tampouco eles eram uma nova religião ou uma nova igreja, e nem tinham abandonado na essência da tradição. Ou seja, o que ele quis mostrar é que as doutrinas ensinadas pela igreja reformada eram doutrinas bíblicas, tá? E não eram novas doutrinas, mas apenas a palavra de Deus ensinada, que no passado os pais da igreja também ensinaram, muitos deles. Aqui então temos esse artigo 11, onde eles citaram Santo Ambrósio, não é? E ele fala: o homem é apenas ministro. Isso é importante, né? Se ele cita Santo Ambrósio aqui, certo? Um teólogo da igreja, para falar uma interpretação correta disso aqui, mostrando que, veja, não são os homens que perdoam os pecados. De fato. Eu não posso dizer a alguém: você está perdoado. Eu não posso dizer isso. Deus é quem perdoa. O que eu sou é um ministro desse perdão, só. Entende? Então ele vai dizer justamente isso, veja. O homem é apenas ministro, tá? Então, só pertence à palavra de Deus perdoar os pecados, da qual, como diz Santo Ambrósio, o homem é apenas ministro. Portanto, se ele condena ou absolve, não é ele. Não está no homem, não está no padre, não está no pastor, não está no líder religioso, mas a palavra de Deus que ele anuncia. Então, o ponto central aqui é compreender que eles responderam a Vila Gagnon nesse sentido, não é? Que toda a autoridade está na palavra de Deus e não no homem. Não é? Eu sei que é fácil para nós, seres humanos, olharmos para quem está fazendo alguma coisa à nossa frente. Então, se há um líder religioso dizendo essas coisas, nós muitas vezes vamos colocar o foco nele, no líder religioso. Só que o ponto aqui não é olhar para a pessoa, para o líder, não é? Porque ele não tem dignidade, ele não tem autoridade para isso. Nós devemos ouvir a palavra dele. Não é? Por exemplo, por que é que nós nos submetemos a líderes na igreja? Por causa das pessoas? Por causa dos homens que são liderança? É claro que não. Inclusive, algumas pessoas usam até esse argumento para não submeter a ninguém. Né? Eu não vou congregar a igreja nenhuma, vou ser um desigrejado, porque eu não submeto, por exemplo, a líderes, a presbíteros, a pastores, não é? A diáconos. Quem são eles? São pecadores como qualquer outra pessoa, então eles não têm dignidade. Algumas pessoas pensam, são radicais nesse sentido. E de fato, olhando para os homens, não é? Podemos pensar: por que eu deveria me submeter a esse homem? A razão não pode estar nos homens. A base não são os homens. Certo? Mas a palavra de Deus é a autoridade que vem da palavra. Não é? Que em última análise vem de Deus. Então esse é o ponto aqui que eles estão respondendo, né? Ou seja, não tem a ver com os ministros, não é? Mas com a palavra. Os homens são apenas ministros da palavra de Deus. É ela que tem autoridade. Simplesmente isso. É porque Deus disse. A mesma coisa, pense bem, vamos fazer uma analogia simples com relação à família. Vamos ser racionais. A família e a sociedade, tá? Quando nós temos filhos e eles são pequenos, os pais, geralmente, eles vão... O correto, né? É educar os filhos, ensinar, botar limites, regras, isso pode, isso não pode, tem hora para isso, tem hora para aquilo. Os pais criam uma agenda para os filhos para educá-los, porque o ser humano sem uma agenda, sem uma rotina, ele não é educado. Ele precisa disso para ser educado, precisa de horário, ele precisa do porquê para fazer as coisas. Então tem que haver isso. Isso é educação na prática, certo? Quando os filhos vão crescendo, é claro que eles vão ganhando mais consciência e também eles vão pensando por si só. Tá? Por si mesmo. Então, tranquilo. Mas o que está envolvido, por exemplo, na submissão dos filhos aos seus pais? Será que são apenas os pais? Pare para pensar nisso. Porque um filho pode, de repente, e isso acontece, tá? Observar as falhas de seus pais. E então usar as falhas dos pais como justificativa para não honrá-los, para não obedecê-los. Eu não vou obedecer meu pai ou minha mãe, porque eles são pessoas muito falhas. Eu digo isso, por exemplo, para um filho que é cristão e de repente os pais não são cristãos. Ele pode usar isso como justificativa. Eu não vou obedecer meus pais, não. Eles são pessoas incrédulas. E eu sou um servo de Deus, então eu não vou obedecê-los porque eles são incrédulos. Não faz sentido isso para mim. Certo? Mas o ponto aqui, então, não pode estar nas pessoas. Os filhos não devem simplesmente obedecer os pais apenas por conta dos pais. É claro que eles amam seus pais. Mas a razão
para eles continuarem obedecendo, não vai estar limitada aos pais, mas na palavra de Deus. Ou seja, pela palavra, ainda que os filhos não gostem muito de seus pais, por alguma razão que seja, a Escritura ordena que eles obedeçam, que honrem seus pais. Ponto. Não tem como discutir com relação a isso. Então a autoridade vem da palavra de Deus e não das pessoas. E eles entenderam isso, por isso responderam assim. Tá? E continuando aqui ainda no artigo 11, eles falam bem assim: Santo Agostinho, neste lugar, diz que não é pelo mérito dos homens que os pecados são perdoados. Ótimo, tá perfeito. Mas pela virtude do Espírito. Sabe por que eles responderam isso? Porque o entendimento é mais ou menos assim. Um padre, nesse sentido, um sacerdote religioso, no caso, tem que ser um padre mesmo, né? Ele é diferente dos outros. Está em um nível mais elevado e ele tem poder ou autoridade para perdoar pecados. Talvez dignidade para isso. Mérito para isso. Não é? Mas eles respondem aqui: Santo Agostinho, neste lugar, diz que não é pelo mérito dos homens que os pecados são perdoados. Nem tanto daquele que pede perdão e nem daquele que está dizendo que perdoa, como um padre, por exemplo, mas pela virtude do Espírito. Porque o Senhor dissera aos seus apóstolos, observem, recebei o Espírito. Depois acrescenta, se perdoardes alguém os seus pecados. Não é? Então, geralmente, na Igreja Católica Romana, o entendimento é que isso que foi dito, né, por Cristo, tanto em Mateus como em João, isso confere autoridade aos apóstolos de perdoar pecados. E então, claro, nessa lógica da Igreja Católica Romana, se há sucessores dos apóstolos, os bispos da igreja, não é? Então eles podem fazer o mesmo nesse sentido. Só que o ponto que eles respondem aqui, que isso aqui realmente eu acho maravilhoso, porque, lembre-se, eram homens simples, mas puderam compreender um princípio, não é, importante como esse. Eles estão fazendo, né? Os líderes estão fazendo, estão falando, mas as palavras, as autoridades das palavras vêm de Deus, é a palavra de Deus. Cristo fala, recebei o Espírito. Depois ele diz, não é, se perdoardes alguém os seus pecados, portanto a autoridade para perdoar continua sendo de Deus e não dos homens. Tá? E cita mais Cipriano aqui, ó. Cipriano diz que o servo não pode perdoar a ofensa contra o seu senhor. Isso não é óbvio? A lógica de Cipriano? Então, não é um membro da igreja, por mais que ele seja um líder, ou então no seu sistema eclesiástico haja hierarquia, não é esse, mas é o Papa. Olha, pela lógica, não é, que eu saiba, o Papa é um ser humano e, portanto, ele está na posição de servo. E, portanto, aqui, a citação foi muito boa. O servo não pode perdoar a ofensa contra o seu senhor. Quem tem que perdoar? É o Senhor, não o servo. Certo? Imagine aí que você é um senhor e um dos seus servos simplesmente te desobedece, não faz o que você ordenou, e então o outro servo chega e perdoa ele. Eita, meu senhor vai me punir porque eu errei. Não, aí o servo vai se intrometer e fala, não, você está perdoado. Mas como assim? Quem é você para me perdoar? Essa seria a pergunta, né? Eu ofendi foi ao Senhor, não foi a você. Então por que você está me perdoando? Você não pode me perdoar, tem sentido isso. Tá? Então realmente é um raciocínio muito importante, não é? E básico até, que eles puderam responder, a Bíblia ganhou. Vamos para o artigo 12 então. Quanto à imposição das mãos, essa serviu em seu tempo. Isso aí é importante. E não há necessidade de conservá-la agora, porque pela imposição das mãos não se pode dar o Espírito Santo, porquanto isso só a Deus pertence. Então, nós vemos na Bíblia, não é? Isso acontecendo. Né? Os apóstolos impondo as mãos e pessoas recebendo o Espírito Santo. Só que, como eles respondem muito bem aqui, não é? Isso, essa prática do apóstolo colocar as mãos na cabeça de alguém e a pessoa receber o Espírito Santo serviu ao seu tempo. Ou seja, naquele momento onde os apóstolos estavam trabalhando, era assim. Tá? Os apóstolos.
Então não há necessidade de conservar essa prática ainda, achando que porque eu vou colocar a mão na cabeça de alguém, alguém vai receber o Espírito Santo. Isso não é igual. Não é? Então ele fala, porquanto isso só pertence a Deus. Nós não precisamos então colocar a mão na cabeça de ninguém para receber o Espírito Santo. Naquele momento, nós podemos chamar de era apostólica, aquele era um momento diferente. Aquele era um momento diferente, não era como agora. Eu acho que uma grande confusão que se faz, tanto na igreja de Roma, como também nas igrejas evangélicas, né, em sua maioria hoje, né, porque são a maioria continuistas, não saber ler a Escritura respeitando, não é, contexto, gênero literário e também o fato de que certas coisas aconteceram em determinados momentos para não ficar se repetindo. A Bíblia não é um livro que conta, não é, em cada trecho ou versículo milagres. A Bíblia é um livro, digamos assim, que fala mais daquilo que é ordinário, não é, aquilo que é comum, aquilo que é diário, do que de milagres. Você vai ler mais sobre leis, organização de terra, divisão de terra, reinado, o pecado de certos reis, não é, conselhos, louvores a Deus, teologia, do ensino, história, do que de milagres. Entendeu? Às vezes as pessoas, porque têm uma expectativa errada da Bíblia, imaginam que eu abri a Bíblia e eu vou ler sobre milagres o tempo todo. Não é assim. A maior parte do conteúdo da Escritura não relata milagres, não. Relata o que é mais comum, né? Famílias crescendo, o povo da aliança se expandindo, se espalhando, não é? E essas coisas que são mais comuns, na verdade. Então tem que tomar cuidado para não confundir. A era apostólica foi a era apostólica. O que vemos agora não é aquele momento ali. Tá? Isso é muito, muito, muito importante compreender. Então, continuando, o artigo 12. No tocante à ordem eclesiástica, cremos que São Paulo dela escreveu na primeira epístola a Timóteo e em outros lugares, não é? Então, eles responderam essa pergunta ainda, digamos assim, porque, obviamente, o que Villaraignol estava questionando também referia-se, por exemplo, a essa estrutura, eu vou dizer, hiperepiscopal da Igreja Católica Romana, onde você tem uma hierarquia muito clara, né? O Papa e os demais descendo na hierarquia. Então, eles responderam de maneira muito clara. Veja, a ordem eclesiástica, não é? Eles estão respondendo. Paulo ensinou a carta a Timóteo, também a Tito, no caso, né? Em outros lugares, como ele aqui. Qual é a ordem que Paulo estabelece nas igrejas? Se vamos analisar bem os textos que eles apenas citaram aqui, de relance, vamos compreender que a forma, não é, a ordem eclesiástica estabelecida por Paulo, ou seja, o tipo de governo na igreja ali, não era episcopal, certo? Lembre-se que os apóstolos estavam em outra categoria. Então, o que foi aplicado para a igreja como normativo não foi o que os apóstolos estavam exatamente fazendo. Não era a mesma coisa que eles, não. E, portanto, os apóstolos, pelos textos que foram citados aqui, 1 Timóteo, também Tito, não é? Eles estavam organizando a igreja, as igrejas, não é, com presbíteros. Presbíteros como pastores da igreja. Presbíteros e diáconos. Então a igreja, já naquele período, não é? Nós temos aqui a escritura para nos mostrar isso, que ela já foi organizada dessa maneira presbiteral. Então, se vamos tentar falar bem assim, olha, mas qual é o sistema realmente bíblico de ordem eclesiástica? É justamente aquele sistema onde você percebe que a igreja é governada por um colégio de presbíteros, né, por vários oficiais, e não por um homem que tem preeminência na igreja. Isso foi uma boa resposta deles também aqui, certo? Isso também já mostra a influência que eles tinham também por conta de Calvino, né? Porque foi assim que a Guerra de Genebra foi organizada também. O sistema reformado de governo e também presbiteriano vem daí, né? Nós somos filhos de Genebra nesse sentido. O artigo 13 agora. Tô aqui falando mais direto, viu? Porque quando terminar as explicações ou comentários, então os irmãos vão poder perguntar alguma coisa ou então comentar também no final. Então, artigo 13, a separação, agora vem a questão do assunto de casamento também. Então, a separação entre o homem e a mulher, legitimamente unidos por casamento,
não se pode fazer senão por causa de adultério, como nosso Senhor ensina. Mateus 19, verso 5. Então, observem. Não é? Então, qual seria então a base para legitimar, não é, uma separação, né? Uma vez que o casamento foi legítimo? A única causa, a única razão seria o adultério, tá? E não somente se pode fazer a separação por essa causa, mas também, bem examinada a causa perante o magistrado, a parte não culpada, se não pode conter-se, deve casar-se. Não é? E aí, como São Ambrósio diz sobre o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, não é? O magistrado, todavia, deve nisso proceder com madureza de conselho. Então, eles usam aqui como resposta, não é, os princípios que Paulo também ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que fala sobre a questão de relacionamentos e casamento nesse sentido, para falar que, olha, veja, se a questão é adultério, então você tem uma base para que esse casamento seja desfeito, ok? Mas tem um detalhe. Em alguma medida, o que eles estão falando aqui vai mostrar que isso deve ser resolvido analisando bem o que aconteceu. Você não pode simplesmente chegar e... é isso e acabou. Ou então não vai separar de jeito nenhum. Porque tem esses extremos, né? Hoje há uma prática muito comum em que as pessoas elas não se aguentam. Então, vacilou, elas já são rápidas para buscar divórcio. Parece que divórcio virou moda. Do outro lado, tem a posição da Igreja Católica Romana, que não pode aceitar de jeito nenhum, até que a morte o separe e acabou. Não tem nem por que avaliar nada. Casou, tá casado, não muda mais isso aí. Então, essas duas posições, elas são extremas. É claro que nós aprendemos, né, em Malaquias, por exemplo, que Deus odeia o divórcio. Isso é fato. Eu até preguei sobre isso no último domingo para mostrar como Deus não muda de opinião, né? Ele falou que ele odeia o divórcio e ele não vai mudar de opinião. É a palavra dele. Mas entendam que Cristo mesmo, quando vai falar em Mateus 19, não é... por mais que a pessoa tente forçar para um lado dizendo que não, de jeito nenhum não pode, mas ele tá sendo muito claro ali. Há um problema quando acontece, por exemplo, o adultério. Esse adultério é uma quebra da aliança. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. E Deus é a parte mais forte no casamento, porque ele ordenou. Quando a quebra da aliança por essa traição, então, sim, eu posso dizer que é possível que haja, certo? Mas eles aqui, quando responderam, não foram radicais, não. Eles realmente tanto apontaram para o adultério como sendo uma razão para, mas também deixaram claro que isso deve ser bem examinado. Entendeu? Porque temos que levar em consideração que pecadores pecam, eles mentem. Não é? E nós não podemos simplesmente ficar quebrantados pelo relato da mulher ou então do homem. Tem que ouvir bem. Não é? Tem que haver realmente uma insistência para entender a situação, porque senão nós podemos simplesmente dar um parecer que é injusto. Não é por isso que eles citam aqui. A parte, então, que não é culpada, que não tem culpa de verdade na situação, não é? Se essa pessoa não pode se conter, então eles estão dizendo que eles não estão incentivando a pessoa a casar, certo? Porque o outro traiu e foi confirmado, foi provado e acabou. Mas estão dizendo, se a pessoa não pode se conter, se ela não consegue se conter, então é melhor casar. Então ele vai dizer assim, como Santo Ambrósio diz a respeito do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então o magistrado, todavia, deve nisso proceder com madureza de conselho, tá? De vez em quando vemos aí certos pastores de hoje, né, e teólogos que são um pouco mais radicais nessas posições. De um lado, de jeito nenhum, não importa o que aconteceu. Às vezes nem se o indivíduo é uma ameaça para a vida da mulher, né? Imagina, o cara casou com... a mulher casou e depois o cara se revelou um tempo que era um psicopata. Para algumas pessoas, então, acho que nem isso pode, né? Só que coloca uma regra tão exagerada e no fim não consegue cumprir. Não consegue cumprir. Né? Aonde nós vemos, por exemplo, essa proibição extrema de separação na Igreja Católica Romana. Analise bem se boa parte do pessoal que casa na Igreja Católica Romana não se separa. Você acha que eu vou perguntar pro padre se pode ou não? Eu não tô nem aí. Eles tornam o problema deles e acabou. Né? Então eles foram sábios nessa resposta. Essa resposta combina com tanto os padrões de fé de Westminster como também as demais confissões, porque
não chegam a radicalizar, né? Esse foi o artigo 13. Vamos agora para o artigo 14. Continuando. São Paulo, ensinando que o bispo deve ser marido de uma só mulher, não diz que não lhe seja lícito tornar a casar. Mas o santo apóstolo condena a bigamia, a que os homens daqueles tempos eram muito afeitos. Todavia, nisso deixamos o julgamento aos mais versados nas Santas Escrituras, não se fundamentando nossa fé sobre esse ponto. Então, ótima resposta. Tanto é uma resposta equilibrada, porque ele fala que Paulo, quando ensinou que o bispo, né, 1 Timóteo, capítulo 6, e assim por diante, né, ele tem ensino sobre isso, deve ser marido de uma só mulher. Ótimo, tá? Então, não está dizendo com isso, necessariamente, porque poderia interpretar assim, né? Se pode ser mais de uma só mulher, quer dizer que se ele casou com ela, então, mesmo que ela morra, ele vai ter que ser obrigado a ficar sozinho. Por quê? Porque ele deve ser mais de uma só mulher. Mas eles entenderam melhor isso. Ele não está dizendo isso, né? Então, ele não está dizendo que não é lícito casar, né? Mas o santo apóstolo condena a bigamia nesse sentido. Ou seja, o que muitas pessoas eram afeitas nos tempos antigos era ao homem casar com muitas mulheres. Com 2 mulheres. Ou até mais, de repente. E o apóstolo combate isso, tá? Ele combate isso completamente. Então, mesmo assim, respondendo dessa forma, eles são humildes, porque, entenda, eles respondem de maneira simples, mas dizem ainda: todavia, nisso deixamos o julgamento aos mais versados nas Santas Escrituras. Então eles escreveram pouco a respeito disso e não quiseram se aprofundar a ponto de não ficarem fazendo deduções. Eles deixaram isso para quem é mais versado. Então, quem tem mais conhecimento do que nós, quem, nesse sentido, é muito mais bem formado, tem mais informação, é muito mais bem estudado nas Escrituras Sagradas, que esses que têm tal dom, capacidade, eles tratem sobre isso. Nós não podemos fazer isso. Ultrapassa as nossas capacidades, os nossos limites. Isso é humildade. E por isso falaram, não fundamentando ou fundando a nossa fé sobre esse ponto, né? Então, muito bom isso aqui. Muito bom. Como eu disse, né? É um documento simples e humilde também, tá? O artigo 15 agora, que diz bem assim: não é lícito votar a Deus senão o que ele aprova. Prometer a Deus, por exemplo. Jurar, né? Ora, é assim que os votos monásticos só tendem à corrupção do verdadeiro serviço a Deus. Como? Se comprometendo, fazendo votos, não é? Jurando, criando esse tipo de situação que Deus não ordenou, né? É também grande temeridade e presunção do homem fazer votos além da medida de sua vocação. Então, imagina a pessoa se comprometer, né? Ou seja, prometer que vai fazer algo que no fim não compete a ela porque não é parte de sua vocação. Não faz sentido. Então, visto que a Santa Escritura nos ensina que a continência é um dom especial. Então, já aqui dá para entender o seguinte. A regra geral é o casamento. A maioria absoluta das pessoas não nasceram e não vão nascer com o dom do celibato, com o dom da continência. Não. De jeito nenhum. Por isso mesmo que eles estão ensinando aqui é realmente importante, porque sendo assim, se as pessoas elas têm esse desejo, desejam, por exemplo, esses benefícios prazerosos do casamento, elas não devem fazer um tipo de voto, não devem se comprometer, por exemplo, ao celibato, se elas não têm essa vocação. É isso que leva à corrupção do serviço de Deus. E não é isso mesmo. Olha, eu não preciso citar exemplos específicos, mas apenas mencionar para os irmãos que já aconteceram muitas vezes casos, de padres aqui no Brasil, por exemplo. Tem escândalos aqui de padres, que acabaram o que eles fazem, nas áreas sexuais, digamos assim, isso acabou ficando exposto. Então, maus exemplos, de relacionamentos sexuais de padres com outras pessoas. Então, assim, veja,
entendo bem, viu? Para quem tá ouvindo. Eu não estou dizendo que padre faz isso, de jeito nenhum. Estou dizendo que isso aconteceu, né? Aconteceu com alguns padres aí. E pode estar acontecendo com outros também. Assim como também com pastores e assim por diante. Então não estou dizendo que é porque é católico ou porque é protestante, não. Estou dizendo que as pessoas são fracas. E quando você faz um voto, não é, do qual você não tem vocação para cumprir, você está se colocando numa situação de risco. E quando a igreja sanciona isso e diz que tem que ser assim como uma regra, vai colocar pessoas que não têm vocação nenhuma para exercer o sacerdócio e as pessoas não vão aguentar e vão acabar fazendo besteira. Nem todo mundo tem dom para isso. A maioria não tem. Isso é uma questão bem especial, né? Ele cita mais uma vez aqui Mateus 15 e também 1 Coríntios 7. Então, portanto, segue-se que os que se impõem esta necessidade, renunciando ao matrimônio toda a sua vida, não podem ser culpados de extrema temeridade e confiança excessiva e insolente em si mesmos. Então, quem está empolgadinho ou então está se comprometendo sem ter essa vocação é uma pessoa arrogante, não é? E quando errar, quando cair, não é, não vai poder ficar se defendendo de jeito nenhum, porque procurou um tipo de situação que não condiz com a vida dela. Não tem dom para celibato? Para que está inventando, não é, de dizer que não vai casar? É como uma pessoa chegar para mim assim: pastor, quero casar não. Tá. Quero casar não. Casamento não é para mim não. Eu prefiro ficar sozinho que é melhor. Certo. Vamos pensar sobre isso, irmão. Vamos pensar. Então não quer casar não, né? Quero não. O irmão ou a irmã sentem desejo, atração. Vocês têm desejo, não é? Pelo sexo, por exemplo? Tenho. Eita, pastor, tenho. Eu só não quero casar. Então, meu filho, não invente isso não. Usar o princípio de 1 Coríntios 7. É melhor casar do que viver se abrasando. Se uma pessoa ela tem desejo de ter um relacionamento amoroso, ela tem que casar. Não existe outra opção. Ela tem que casar. Ela tem que procurar se preparar para isso, para o casamento, porque tá claro que ela não tem dom de celibato. Uma pessoa que tem esse dom, ela consegue se conter. Tranquilo. Aí tem um monte de gente aí que diz que não quer casar, porque não nasceu para casamento, mas vive se abrasando. Quando eu falo se abrasar, tanto alguns vão ficando, né, namorando com esse namoro mundano e fazendo o que não deve no namoro, ou então ficar se provocando, ou vão ficar sempre brincando com a sensualidade. E às vezes com lascívia. Entende? Não querem um compromisso de casamento, mas ficam se abrasando sempre. E Paulo está ensinando. É melhor casar do que viver se abrasando. Então, se não há dom para isso, não inventem moda, tá? Então é uma boa resposta deles. Então, continuando aqui. E por este meio, tentam a Deus, visto que o dom da continência é, em alguns, apenas temporal. E, entendeu? A pessoa pode não estar interessada nisso agora, mas porque isso é um corpo temporal, de repente, a pessoa do nada quer ter aquilo que um casal tem. E aí? Imagina que o cara foi ser padre, do nada, agora, depois de anos, rapaz, quer saber de uma coisa, agora eu quero uma mulher. Entendeu a situação? Então pra que fez esse voto? Né? Então voltando aqui. E o que o teve por algum tempo, não o terá pelo resto da vida. Por isso, pois os monges, padres e outros tais que se obrigam se obrigam e prometem viver em castidade, observem, tentam contra Deus, por isso não está neles o cumprir o que prometem. Porque não conseguem se aguentar e não conseguem cumprir o que prometeram, porque eles não têm dom para isso. Entendeu? É simples assim. Eles citam São Cipriano de novo, dizendo: São Cipriano, no capítulo 11, diz assim: ouçam, se as virgens se dedicam de boa vontade a Cristo, perseverem em castidade sem defeito. Castidade de verdade, né? Sem defeito. Não adianta nada as virgens, nesse sentido,
dizerem, vou se dedicar a Cristo, vou me dedicar a Cristo, mas ficarem se abrasando. Não, sem defeito. Sendo assim, fortes e constantes, esperem o galardão preparado para a sua virgindade. Se não querem ou não podem perseverar nos votos, é melhor que se casem do que serem precipitadas no fogo da lascívia por seus prazeres e delícias. Olha só. Então, é uma aplicação boa também, não é? Que Cipriano faz em 1 Coríntios capítulo 7. Mais uma vez, é melhor casar-se do que ver se abrasando. Paulo diz quem dera que os jovens fossem como ele, que não se casassem nesse sentido, que dedicassem 100% do seu tempo ao Senhor, que pudessem dedicar-se à obra missionária, a aprender, a evangelizar, a ajudar a igreja. Mas, veja, seria bom que fosse assim, né? A pergunta é, temos dons para isso? A maioria não tem. Então a maioria tem que pensar assim no casamento, porque senão vão acabar se afastando da vida de casado, mas na sua mente, em suas imaginações, vão pensar o que não presta e vão estar cometendo adultério no seu coração. Adianta viver assim? Então, não faz sentido. Então, quanto à passagem do apóstolo São Paulo, é verdade que as viúvas tomadas para servir a igreja se submetiam a não mais casar, enquanto estivessem sujeitas ao dito cargo. Não que por isso lhes reputasse ou atribuísse alguma santidade, mas porque não podiam bem desempenhar os deveres sendo casadas, e querendo casar, renunciassem à vocação para a qual Deus as tinha chamado, contudo, que cumprissem as promessas feitas na igreja, sem violar a promessa feita no batismo, na qual está contido este ponto, que cada um deve servir a Deus na vocação em que foi chamado. As viúvas, pois, não faziam voto de continência, senão porque o casamento não convinha ao ofício para que se apresentavam e não tinha outra consideração que cumpri-lo. Não eram tão constrangidas que não lhes fosse antes permitido casar, que se abrasar e cair em alguma infâmia ou desonestidade. Não é? Então, esse sim essa sim é uma reflexão boa, uma resposta boa para poder entender. Essa resposta é extensa, nem terminou ainda, né? Do artigo 14, artigo 15, na verdade. É uma resposta extensa porque esse assunto realmente é bastante complexo, né? E eles realmente deram muita razão, muitas explicações do porquê que não deveria ninguém ficar se precipitando no sentido de dizer assim, vamos assumir esse voto. Não. Então é uma crítica, sim, não é, digamos, ao celibatário católico romano. Então, mas para evitar tal inconveniência, o apóstolo, no capítulo citado, proíbe que sejam recebidas para fazer tais votos sem que tenham a idade de 60 anos, que é uma idade normalmente fora da incontinência. Acrescenta que os eleitos só devem ter sido casados uma vez, a fim de que por essa forma tenham já uma aprovação de continência. Então, esse é realmente um assunto importantíssimo. Vamos para o artigo 16 agora. Cremos que Jesus Cristo é o nosso único mediador, intercessor e advogado, pelo qual temos acesso ao Pai e que, justificados no seu sangue, seremos livres da morte e por ele, já reconciliados, teremos plena vitória contra a morte. Nossa, então, tenta imaginar como foi para Nicolás Durand de Villegagnon, católico romano, não é, que aprendeu a confiar, e teólogo também, que aprendeu a confiar, por exemplo, na intercessão dos santos ou de Maria, e tinha os santos também como mediadores, ouvir isso, ou ler isso desses irmãos. Então o católico romano aprende a ter uma devoção até maior do que aos santos, os demais santos, a Maria, por exemplo, como medianeira ou mediadora, olha só, e também aos santos. Mas a resposta deles foi, nós não pensamos assim de jeito nenhum, nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único mediador. Essa resposta é bíblica e fiel. Não é uma questão de opinião nossa. Nem tampouco entendemos que a igreja, nós mesmos, podemos mudar isso. É a verdade bíblica. Cristo é o único mediador, intercessor e advogado. É Ele. Tá? É Ele. A Bíblia diz que é Ele. Pelo qual temos acesso ao Pai. Nós só temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Não foi o que ele disse em João 14? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só
Cristo nos dá acesso ao Pai. Só Cristo nos dá acesso a Deus. Maria não faz isso. Ok? Os santos que já morreram não fazem isso. Só Jesus Cristo. Tá? E que, justificados no sangue de Cristo, então a justiça que recebemos vem dele, no sangue dele. Seremos livres da morte e por ele já reconciliados, teremos plena vitória contra a morte. Pura doutrina reformada aqui. Né? Quanto aos santos mortos, agora eles vão continuar explicando. Quanto aos santos mortos, dizemos que desejam a nossa salvação e o cumprimento do reino de Deus, e que o número dos eleitos se complete. Tá? Então, esse é claro o desejo dos santos, daqueles que já foram, estão na glória, e eles agora, como aperfeiçoados em Cristo, estão bem com o Senhor na glória, e é claro que eles desejam todo o bem para os seus irmãos que estão na terra ainda, que eles não têm acesso. Certo? Tudo bem, normal. Todavia, não nos devemos dirigir a eles como intercessores para obterem alguma coisa. Obtermos alguma coisa. Porque desobedeceríamos o mandamento de Deus. Então, eles deixam muito claro, sim, nós sabemos que os nossos irmãos, não é, os que são chamados de santos, não é, ou seja, os membros do corpo de Cristo que já morreram, foram martirizados, foram doutores da igreja, todos aqueles que são reputados por santos na igreja, não é, ou seja, que morreram, eles querem o nosso bem. Todavia, não devemos dirigir a eles, não é? Nos dirigir a eles como intercessores. Ou seja, não devemos fazer orações aos santos. Inclusive, essa é até uma parte que nós temos, se vocês vão lembrar. Eu digo assim, minhas filhas aqui, viu? Na Santa Ceia. Uma das coisas que são citadas na Santa Ceia sobre pecados ofensivos, não é? Uma das considerações que nós citamos na ceia é justamente a invocação de santos. Né? Se alguém faz invocação de santos, essa pessoa está quebrando os mandamentos de Deus. Ela está desobedecendo a Deus. Ah, mas a igreja disse que pode. Desculpa, mas a instituição não tem poder real. A autoridade é de Deus, não é nossa. Eu, como pastor, não posso mudar isso. Eu não posso dizer agora, irmãos, a partir de hoje podem fazer orações aos santos, porque eles vão ouvir vocês. Isso não existe. Quem estabelece a verdade não sou eu, não é a igreja, não é a instituição. Todo o cristianismo reunido, se todos os cristãos se reunissem, todos, em um grande encontro ecumênico, e eles dissessem, a partir de hoje determinamos, todos nós juntos, reunidos de maneira ecumênica, que vamos buscar os santos. Não é? Ainda assim, nós deveríamos submeter a palavra de Deus e não a reunião de todos os crentes neste mundo. Sempre a palavra. Nunca aquilo que nós estamos dizendo. Então, quanto a nós, ainda vivos, enquanto estamos unidos como membros de um corpo, devemos orar uns pelos outros, como nos ensinam muitas passagens das Escrituras. Tá? Então, nós que estamos vivos, oremos uns pelos outros. Tá? Os outros não precisam de nossas orações, não. Os que já foram. Agora sim, o último artigo, que é o artigo 17. Quanto aos mortos, São Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos proíbe de entristecer-nos por eles. Por isso convém aos pagãos, porque isto convém aos pagãos que não têm esperança alguma de ressuscitar. Olha, isso aqui é muito importante, sabe? Porque essa resposta nos mostra que, por exemplo, nós não devemos encarar a morte de nossos irmãos em Cristo como os pagãos geralmente encaram a morte de alguém querido. O que as pessoas geralmente demonstram na morte de alguém querido? Desespero. Desespero absoluto. A pessoa morreu, é como se tudo tivesse acabado. Tudo. A vida da pessoa foi junto com o que está sendo levado à sepultura. Só que a resposta deles nos mostra aqui que se nós temos esperança, nós não devemos estar assim desesperados. Por isso que eles estão dizendo aqui, quanto aos mortos, São Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos proíbe, não é, entristecer-nos por eles. Porque isto convém aos pagãos, que não têm esperança alguma de ressuscitar. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não têm Cristo, que esperança eles podem ter? Nenhuma. Então faz sentido. Nós compreendemos o porquê que o mundo se desespera quando as pessoas morrem, quando seus entes queridos morrem,
Entende a situação? Mas nós que pertencemos a Cristo, o que nós confessamos no primeiro domingo de nosso catecismo? A primeira pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertence a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Então, se nós pertencemos aí tanto na vida quanto na morte, nós não precisamos nos desesperar quando amados irmãos nossos, eles morrem. Olha, com isso não está sendo negado que nós não nos entristeçamos. Sim, é claro que nós vamos chorar muitas vezes. É claro que nos pesa, quando irmãos nossos queridos partem para o Senhor. Mas entendem, partem para o Senhor. Ou seja, embora haja um aperto no coração e durante um breve período de tempo nós ficamos pensando, é mais uma questão de tristeza por saudade, entendeu? É uma tristeza por saudade. Porque aquele irmão que esteve conosco, que ria conosco aqui, que aproveitava, não estará mais por enquanto aqui. Mas a nossa esperança é o quê? Que um dia o veremos na glória. Um dia todos nós seremos ressuscitados e haverá esse encontro de novo. Então, baseado nessa esperança, não faz sentido o ficarmos tristes e até desesperados por irmãos que já foram. O apóstolo não manda e nem ensina a orar por eles, o que não teria esquecido se fosse conveniente. Então aqui já é uma palavra contra, essa prática católica romana de missa do sétimo dia, missa não sei de quantos dias. Não é necessário. Isso não é bíblico, na verdade. Santo Agostinho, sobre o Salmo 48, diz que os espíritos dos mortos recebem conforme o que tiverem feito durante a vida. Que se nada fizeram estando vivos, nada recebem estando mortos. Então não adianta nada fazer a missa do sétimo dia ou tentar fazer qualquer outra coisa para, de alguma maneira, livrar um parente ou alguém que você conhece que morreu e que foi uma pessoa que não quis saber de Cristo na sua vida inteira, e aí você vai salvar essa pessoa fazendo missa. Não vai adiantar nada. Orar, pedir a Deus que perdoe essa pessoa depois, não. Basta olhar para a parábola do rico e Lázaro para vocês terem uma ideia do que Cristo ensina naquela parábola. Qual foi a resposta de Abraão ao rico que estava clamando lá no Hades? Eles têm Moisés, eles têm a lei. Ouça Moisés e a lei. Entendeu a situação? É o que eles têm. Então, concluindo aqui. Esta é a resposta que damos aos artigos por vós. Essa aqui é a conclusão agora, viu? Por vós enviados. Segundo a medida e porção da fé que Deus nos deu, suplicando que lhe praza fazer que em nós não seja morta, antes produza fruto digno de seus filhos, e assim, fazendo-nos crescer e perseverar nela, lhe rendamos graças e louvores para sempre. Amém. Então essa foi a conclusão da Confissão de Fé da Guanabara. Eu ainda vou fazer a gravação de cada artigo e vou deixar aqui disponível também nessa playlist. Mas por enquanto, esse é o fim de nossas aulas. Eu espero que para os irmãos tenha sido proveitoso. Então, para quem está no YouTube, Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Aproveitem todo o conteúdo do canal, as playlists e aprendam, tá bom? Façam perguntas se vocês acharem necessário. E na medida do possível, quando eu tiver um tempinho, eu vou me esforçar para responder, tá bom? Muito obrigado. Se inscrevam no canal e compartilhem com todo mundo. Deus abençoe. Isso.